Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Fernando, sou coordenador administrativo aqui do Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento Larissa Lemos de Arco Verde. E hoje nós vamos conversar com Franklin, né, que é educador, professor e pai de autista. Ele vai tratar hoje sobre os assuntos de custeio de tratamento de pacientes, né, e os principais desafios que as famílias enfrentam nesse processo de custeio, tá? Eu vou chamar agora o Franklin, tá, para ele estar fazendo a integração aqui com a gente para nós começarmos o nosso bate-papo aqui, tá bom? Estou convidando ele, já já ele vai entrar com a gente aqui. Chegando, pessoal, porque hoje o tema é muito importante. É um tema muito relevante. Esperando o Franklin aceitar aqui o nosso convite. Vamos lá, vamos preparando as dúvidas também. Quem tiver dúvidas, tá? Esqueci de mencionar, ele é advogado, professor, educador e pai de autista. Então, ele vai poder contribuir muito hoje para a nossa conversa e nosso tema, tá? Estou convidando ele aqui, só esperando ele entrar, tá, pessoal? Já já começamos. Tá dando umas negativas aqui, mas deixa eu tentar convidar ele de novo novamente. Quem quiser já ir deixando pergunta, tá, pessoal? Pode já deixando aqui nos comentários que nós vamos, assim que possível, já começar a respondê-las. Olá, Boa noite. boa noite, Franklin, tudo bem? Tudo bem, querido? Você está me ouvindo bem? Sim, estou sim. Tudo certinho. Tá dando para ouvir legal aí? Tá sim. Eu estava com a dificuldade Ótimo, aqui vamos de lá. entrar,
Mas já está tudo certo agora, já Olha, podemos legal. já. Pessoal, novamente apresentando Franklin, tá? Franklin é advogado, educador e pai de autista, e hoje ele está aqui para contribuir conosco, para que, né, nós possamos tirar dúvidas, falar sobre um tema muito importante, né, que é a questão do custeio, do tratamento, AT em escola, tudo que envolva as orientações que os pais precisam saber para poder, de fato, garantir o direito de tratamento dos seus filhos e assim, né, ter seus direitos, os direitos resguardados. Franklin, fala um pouco de você, fala um pouco de como você atua, para familiarizar a nossa audiência aqui. Tudo bom, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Franklin Façanha. Eu sou advogado, também sou pai de autista e iniciei toda a minha trajetória. Peço desculpa, estou tentando aqui organizar porque eu estou no tablet e eu posso também responder vocês aqui pelo teclado. Mas vamos lá. Meu nome é Franklin Façanha, eu sou advogado, sou mestrando em Direito pela Unicap. O meu projeto fala sobre o direito dos autistas, especificamente sobre o IAC. Graças a esse projeto eu consegui ficar em primeiro lugar e tenho bolsa da CAPES para poder fazer o mestrado. Também sou especialista, tenho um LLM em Direito Corporativo, que é o Master Law. Tenho especialização em Direito Civil, Processo Civil, Empresarial e de Consumidor. Também sou formado em Letras, tenho o CFEP, eu nunca sei o número decorado, mas eu também sou especialista, além de formação em letras, eu sou especialista em neuroeducação, em informática educativa e docência e metodologia da pesquisa científica. Estou finalizando agora a minha pós-graduação em análise do comportamento aplicada para autistas. Sou autor de livro na área jurídica, sou autor de diversos artigos na área de direito, de análise do comportamento e de educação. E também sou professor do CBI of Miami, que é uma das maiores pós-graduações que tem na área especificamente de autismo, de saúde. Bem, é bem conhecido. Dentro dessas questões, eu ainda sou vice-presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Autismo, né? Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB Pernambuco, sou membro da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Olinda, membro da Comissão PCD da OAB Pernambuco e também membro nacional da Comissão de Defesa dos Autistas da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados. Acho que tá bom, né? Já fica muito chato essa apresentação formal demais. Acabei de vir de uma palestra lá na Marinha e de formalidade basta as nossas instituições. Na verdade, eu sempre me apresento como pai do Benjamin. Pergunta, quem é você? Eu sou pai do Benjamin. Não preciso de muita explicação. Pai do Benjamin, marido da Raquel. E sou um bom cearense, por isso eu gosto muito de fazer piada. Eu não consigo ficar falando juridiquês o tempo inteiro. Muito pelo contrário, eu tenho que falar de maneira simples e meu público precisa me entender e não achar bonito o que eu estou falando. Certo? Já tem um bocado de gente rindo aí, porque já sabe como é que eu sou. Então, é por aí. Não vai mudar muita coisa agora, não. Certo. Ô Franklin, a intenção aqui é que a gente faça um bate-papo, né? Fazer algumas perguntas para tirar a dúvida de fato dos pais, de todos os envolvidos, né? Sobre o tema central da nossa live aqui. Bom, iniciando, Franklin, trago aqui, levanto uma questão para você que é a seguinte: por que os planos de saúde, tá? A gente vê muitas vezes, inclusive, né, conosco lá, por que eles negam, muitas vezes, custear o tratamento? Que foi, já, muitas vezes a pessoa tem um laudo, tem tudo já certinho para iniciar o tratamento, e muitas vezes os planos declinam do início desse tratamento. Por que ocorre isso? Você quer a resposta científica ou você quer a resposta rápida? Essa é a minha tese de doutorado, tá? Essa vai ser o tipo da minha tese de doutorado. A resposta simples é porque é mais barato. Ora, bolas. Entre o mais barato e o certo, se ambos têm a mesma consequência, eu vou escolher o mais barato sempre. Nosso direito ainda não tem uma resposta para coibir esse tipo de conduta. Eu acredito também que não vai ter, até porque se a gente olhar as instituições mais ricas do país, são os planos de saúde mais ricos, até mesmo que os bancos. Quem paga os jantares, os coquetéis, dos magistrados, desembargadores e ministros, são os planos de saúde.
Então, assim, a gente tem um cenário institucional que a gente tem que batalhar muito, mas a gente não pode perder a esperança. Esse não é um argumento científico, ele é um argumento de achismo, porque ele não se comprova. Mas, dentro da economia comportamental, a gente tem a questão da ação e reação. Por que eu estou falando de economia sendo advogado? Porque, além de tudo, eu também tenho formação em economia. Mas, para dizer para vocês que economia não é finanças, é demanda e oferta. Se dentro de um mercado tem muita demanda e pouca oferta, a gente tem um problema econômico. Da mesma forma, existem muitos autistas, os planos não podem se negar a receber esses autistas. Então, como o plano de saúde vai fazer para reduzir os seus custos com o tratamento? Ele vai dizer que cumpre formalmente. O que é cumprir formalmente? Vá para a clínica X. Você que acabou de receber o diagnóstico, você que acabou de receber o laudo, é um problema de saúde, você vai procurar o plano de saúde. O plano de saúde manda você ir para lá, você vai, nem desconfia. E quanto mais tempo você leva para perceber que dentro da rede credenciada existem terapias que não vão ser liberadas, até você perceber isso, olha o quanto que ele já economizou se você tivesse judicializado desde o começo e tivesse o tratamento completo. Existe uma diferença muito grande financeira entre o que é pago pela rede credenciada e o que de fato é necessário para ter o tratamento completo. E é essa a distorção que existe, que em economia a gente chama de assimetria de mercado. Os planos sabem muito mais do que os consumidores. E por isso eles se valem disso. Até você perceber, ter maturidade, procurar um advogado, entrar com o processo para ter os seus direitos garantidos para o resto da vida, até lá o plano já economizou um bocado com você. Até porque nossos filhos e os beneficiários são calculados por meio de cálculo atuarial. Não é o quanto você está doente ou não. É o quanto você custa quando estiver doente. Tem que custar o mínimo possível. É a otimização dos recursos. Então, para os planos, ainda é mais barato dizer, então, as regras da ANS não dão isso, aquilo, outro, eu não preciso lidar. Você reclama para a ANS dá causa para o plano. Aí você fica, pô, eu também então não tenho direito. Não, errado. Você tem direito. Só precisa ir para o judiciário para reclamar esse direito. Então, quando a gente vai para o judiciário e reclama esse direito, tem juiz ainda que manda para a rede credenciada. Aí, lá vai a gente ter que recorrer para o tribunal, para depois o tribunal reformar e dizer, não, essa clínica não tem capacidade técnica porque ela não conseguiu comprovar. E aí eu tenho uma jurisprudência em um processo que eu tenho, que a mera indicação de rede credenciada não faz atestado de capacidade técnica. Não basta indicar, tem que indicar e comprovar que aquela clínica possui os tratamentos conforme o laudo médico, com os métodos específicos e com profissionais devidamente certificados. A gente vai esbarrar no segundo problema, que eles vão dizer, eu não posso enviar os certificados, afinal, a LGPD é um documento pessoal. Então, como documento pessoal, ele é protegido por lei. Aí o que eu respondo? Tudo bem, retirem-se os dados sensíveis, apaguem, enfim, risquem e me mandem qual é o problema. Aí nessa hora que eles ficam calados. Ah, não aceitou, não. Judiciário. Entendi. Tá. E aí que entra, né, a questão de entrar com uma liminar judicial. Explique para os papais e mamães aqui que estão ao vivo com a gente aqui, como proceder. O que a liminar assegura para eles quando o direito ao tratamento é negado? Eu estou com uma mãe aqui que está falando comigo, que é Thaís, que é a maternidade atípica, e ela resumiu muito bem o que é tudo isso. É muito... Um processo judicial, principalmente um processo judicial em autismo, é algo extremamente complexo. Não basta ser advogado, um bom processualista. Não basta ser um bom advogado na área de direito do consumidor. Não basta ser um bom advogado em direito médico da saúde. Além de tudo isso, você precisa entender de autismo. E não é só entender dos direitos dos autistas. É saber identificar o que é, se ABA é terapia ou é método, o que é o tal do prompt, o que é PECS, por que 40 horas? 40 horas não é muito, não. A gente escuta isso de pessoas leigas que estão aí judicializando. Para ser advogado de autista, você não precisa de nada, você só precisa ter um cliente autista. Mas para defender como a gente faz, de ir para Brasília, de estar aqui no IAC, de dar a cara a tapa, isso exige um pouquinho mais. E aí, esse um pouquinho mais
é o que a gente está oferecendo para as famílias. Hoje eu não faço atendimento, eu faço acolhimento. Eu escuto essa mãe, não só escuto essa mãe, mas eu escuto toda a história. E eu sou um advogado que não gosta de falar de direito. Porque uma coisa é você falar de direito para uma pessoa que está em pleno processo de desespero. Vamos lembrar aqui, eu vou dar um passo atrás. Depois do diagnóstico, vem as fases do luto, né? Então, eu preciso identificar em que fase está essa família. Se está na fase da negação, se já está na fase da aceitação. E quando eu consigo identificar isso, aí eu posso ir para uma conversa mais centrada. Caso contrário, eu vou dizer, ó, me mande isso, isso, isso. Eu vou entrar com a ação, vai ser assim, assim, assado. E vou aos poucos dando essa informação para a família. Sempre quando me perguntam, eu sempre digo, ó, vai estar assim, vai estar assado. Porque a pessoa não quer saber o caminho, ela quer o resultado. Mas elas esquecem que direito é atividade meio, não é atividade fim. Eu não posso dizer, e nenhum advogado pode dizer que é causa ganha, etc. e tal. Isso eu estou falando para justificar a complexidade de um processo judicial. Porque a palavra liminar, ela tem uma carga semântica muito forte. As pessoas escutam liminar e acham que é um estalar de dedos, saiu a liminar. Porque no laudo dela tem dizendo que o tratamento tem que ser urgente. Quando o tratamento está dizendo que é urgente, elas confundem urgência com pressa. A liminar, ela é, dentro do direito, algo que a gente chama de tutela de urgência antecipada. No nosso estado de Pernambuco, nós temos o IAC, que é o Incidente de Assunção de Competência. É como se o Tribunal de Justiça fizesse uma lei própria para os autistas, onde os juízes não podem julgar contra. O que eu estou dizendo com isso? Que se o juiz julgar contra, ele está indo contra a súmula, então ele está equivocado. Eu posso recorrer e pedir para que ele reforme aquela decisão. Hoje, o IAC determina o quê? No caso de ausência de rede credenciada ou profissionais aptos para exercer o método solicitado pelo médico, isso gera o direito a ir por tratamento fora da rede credenciada. O que é ir para fora da rede credenciada? É ir para clínicas particulares. Então, o juiz ele tem três alternativas. Uma, ele pode indeferir, e aí ele está cometendo a maior injustiça com essa pessoa e a aberração jurídica, mas a gente pega casos assim ainda, porque, afinal, nós temos profissionais e profissionais dentro do judiciário. Dois, ele pode deferir de cara e dizer que, regra geral, ele precisa ir para a rede credenciada porque o contrato diz isso. No caso da prova de impossibilidade, é que ele vai para fora da rede credenciada. O que eu estou dizendo? Há exceção. Então, se o plano de saúde validar com a regra, ele vai dizer, vá para a clínica tal. Hoje o trabalho não está sendo mais de conseguir a liminar. E é por isso que apareceu advogado de autista a todo canto. Mas antes do IAC não tinha um. Só foi a gente abrir as portas e aí todo mundo agora quer surfar na onda. Beleza, fica à vontade, mas vai estudar antes para não fazer besteira, porque o que eu recebo de família para poder corrigir o que faz de errado do outro colega, não está escrito. Não é por pena do colega, não é por pena da família. Porque a família não é cobaia, não é advogado. A liminar, ela é um instrumento que vai iniciar o processo. Então, se o juiz dá a liminar, segunda opção. Terceira opção, ele pode mandar intimar o plano. Já que você, família, está dizendo que o plano não tem rede credenciada, logo, o plano precisa fazer essa prova. Tem ou não tem? Aí o plano se manifesta. Certo. Esse é o caminho mais longo. Por que eu estou fazendo todo esse percurso para que vocês entendam? Liminar, o termo liminar, remete a algo rápido. O que é rápido para você em direito? É uma semana? Um dia? Um mês? Um ano? Não existe esse parâmetro. Mas na cabeça da família sempre vai ter alguma pessoa que ela ouviu que em uma semana conseguiu. Sempre vai ter essa história. Ah, eu tenho uma amiga, eu tenho uma colega, eu tenho... Pergunta a ela, como ela fez. No meio do caminho sempre tem um perdido. E aí, só para poder finalizar. Quando o magistrado, o juiz, manda intimar o plano, o que acontece? Aquele processo, quando ele é distribuído, vulgarmente da entrada, ele segue uma ordem. Essa ordem ela funciona do mais antigo para o mais novo. Acontece que as pessoas autistas são pessoas com deficiência na forma da lei e, por isso, possuem o benefício da prioridade processual. Então, ele sobe naquela ordem.
E por ser caso de Uhum. saúde, ele tem como se fosse uma dupla prioridade. Termo certo, isso não existe. Mas é como se fosse ficar só uma caixinha, assim, ó, do magistrado. Liminar, 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 saúde, 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 PCD, PCD, PCD. Quando ele manda intimar o plano, esse alerta sai. E o cara vai. Uhum. Quase Entendi. todos os juízes hoje estão fazendo isso por excesso de precaução e excesso de zelo. Então, ter esse cuidado, porque o plano vai se manifestar. Ele vai juntar Uhum. 500 páginas de certificado. 500. 5 vezes 100. 500 páginas. Ah, a gente tem. Olha aqui. Você vai olhar, curso de 3 horas, 5 horas, 10 horas, 40 horas. Não tem uma especialização. Não tem mestrado. Já Uhum. participando da segunda pergunta, por que eles mandam? Porque no processo eu ainda vou ter que brigar para dizer que não tem. Enquanto isso, cada Uhum. mês que ele continua, significa que ele está economizando. Porque jamais uma multa que é colocada em caso de descumprimento vai suprir essa Uhum. necessidade. Certo. Agora, Frank, vamos pegar. Boa explanação. Vamos pegar do ponto de vista da família aqui, de uma forma mais prática. Vamos supor que tem um pai e uma mãe que conseguiram, né, o tratamento para o seu filho em determinada clínica credenciada. Só que essa clínica, ela não tem a qualificação necessária para poder fazer aquele tratamento de forma ótima, né? Onde vai ter evolução de fato do paciente. Como que essa família pode chegar nessa clínica? Como ela pode perguntar sobre qualificação? Do ponto de vista da família, como é que ela pode se preparar para, de fato, identificar que essa clínica que foi mandada, credenciada pelo plano, tem a qualificação necessária? Porque o que que acontece? A gente vê muitas vezes pais que vão para essas clínicas que são direcionadas, passam um tempo lá, muitas vezes não observam uma evolução significativa e depois vai, né, vai descobrir que de fato aquela clínica não tinha a qualificação necessária. Então, para a gente agir num antecedente com os pais, qual que seria a orientação para o pai e a mãe para poder saber se de fato aquela clínica que foi encaminhada tem a qualificação devida? Eu vou até tirar os óculos para enxergar menos, porque isso não é papel da família, não, tá? Isso é papel do advogado. A Jogado. família não precisa estar provando ou não provando. Uhum. Essa questão própria de até que ponto meu filho é cobaia? Até que ponto eu preciso submeter o meu filho a um lugar que eu sei que não tem capacidade técnica? Eu saber é uma coisa, eu provar é outra. Por isso que eu digo, Uhum. é atividade de advogado fazer essa prova. Por quê? É uma prova que vai ser levada para o processo e justamente para se encaixar nessa segunda condição, que é a condição da exceção. A exceção ela pode vir por resposta ou por omissão. Você chega e diz assim, tudo bem, eu quero que você me prove que a sua clínica tem capacidade técnica para manejar o ABA, TIT, PEX, Prompt, integração Uhum. sensorial. Aí eles vão dizer, sim, nós temos, nós somos credenciados pelo plano e mostramos tudo ao plano. Tá, mostre para mim. Não posso. LGPD. Se você quiser, venha na clínica e a gente lhe apresenta. A família que é leiga vai fazer o quê? Nada. Não vai entender nada, vai vir 500 páginas de certificado, não vai Então, nem olhar. Mas, poxa, então, essa quantidade de então, certificado não é possível. uhum. Então, é uma parceria entre família e advogado, né? Para poder saber mesmo de fato se aquela clínica pode dar um atendimento qualificado. Agora, outra questão que chegou para mim aqui foi que é o seguinte: do lado, vamos observar a clínica agora. Por que os terapeutas aceitam fazer esses acordos com o plano se eles sabem que não tem, muitas vezes, a qualificação? Pode acontecer? Isso aí eu acho que acontece, né? Mas só para a gente agora ver do lado da clínica, para os pais saberem o que acontece também. Por que eles aceitam essa condição, sabendo que muitas vezes a coisa é meramente financeira? Você respondeu já no final. É meramente financeiro. Mas eu vou dizer para você, eu não, Uhum. eu não, eu não critico clínica credenciada. Afinal, Uhum. ela, o modelo de negócio dela, o modelo terapêutico que ela adota, e cada um é livre para adotar o seu modelo terapêutico, a forma como você trabalha,
e ela se submete às regras contratuais do plano de saúde. Então, ela tem que agir conforme está contratado. O que é que o plano libera? Sessões de 30 minutos. Mas, Certo. afinal, se a gente vai para a BPMC, que é a Associação Brasileira de Medicina Comportamental, se a gente vai lá para Autismo Speakers, se a gente vai lá para o BCBA, para o IBAL, e todos dizem que sessões terapêuticas, utilizando a ciência ABA, só tem efetividade se ela tiver, no mínimo, 40 minutos, tem alguma coisa errada. Ela está Uhum. aplicando um modelo terapêutico semelhante. É o mesmo que o está pedindo no laudo? Não. Como é que eu comparo isso? Imagine que, Deus o livre, você recebeu um diagnóstico de câncer. Aí o médico prescreve lá sessões de quimioterapia. Beleza, quimioterapia. Vou lá para a clínica, faço lá todo o tratamento, chego lá na clínica para iniciar o tratamento. O plano diz, vá para tal lugar. Beleza. Chegando lá, a técnica de enfermagem, enfermeira, qualquer profissional da clínica, doutor, não faça isso não. Faça a radioterapia, afinal, os dois não caem o cabelo, é a mesma Uhum. coisa. Mas até a família ter a maturidade para perceber que o seu filho não evoluiu. Por que que o seu filho não evoluiu? Porque ele está num lugar que não vai fazer com que o seu filho evolua. E isso dói no coração, porque enquanto isso, o período da plasticidade cerebral está passando. E o risco da má estimulação é tão grande quanto o da não estimulação. Então, veja, não é só fazer o filho de cobaia, é fazer o filho de cobaia e até ela perceber que aquele tratamento não vai ser o adequado, ela vai levar um tempo e, por isso, esse é o motivo que a gente precisa judicializar. E a gente precisa Uhum. fazer essa prova de que a criança não evoluiu. Como a gente pode fazer isso? Pedindo a certificação dos profissionais, ou até mesmo voltando ao neuro, e depois de 6 meses, 3 meses, você leva os relatórios. Primeiro, se eles lhe derem relatório. Se eles lhe derem, você manda para o médico. O médico, ó, tem 6 meses que ele está aqui, ele não conseguiu ganhar nenhuma habilidade. Sequer foi feito um protocolo de avaliação, um VB-MAP, um ABLS, um AFOS. O que tu fazendo com a criança lá? Aí ele vai lá e bota, ó, não evoluiu, precisa mudar. Aí é Certo. parceria, advogado, médico e família. Por isso que é muito Uhum. importante, eu sempre brinco, e já é de outras pessoas, essa palavra não é minha, né? Mas uma mãe de autista, para ser uma mãe de autista mesmo, ela precisa ter 3 pessoas, o autista mesmo precisa ter 3 pessoas do lado, que é um bom advogado, um neuro de qualidade e uma mãe barraqueira. Porque vai brigar. Quem vai começar essa briga é a mãe. É. Até eu conversar com o pai, ó, leva um tempo. Até então, é tudo com a mãe, porque a mãe que geralmente fica na ponta. É ela que leva para a clínica. Então, é esse público que a gente precisa atingir. De, olha, tenha muito cuidado se você está na rede carenciada. Verifique, de fato, se aquilo é aquilo mesmo, porque tem clínica muito boa. Tem clínica realmente muito boa, que tem até o tratamento completo. Mas, porém, entretanto, todavia, por questão contratual, ela só oferece o que o plano está dizendo. Então, o culpado não é a clínica. O culpado é o plano, que diz, você só vai oferecer isso aqui. Quer não? Tem mais um bocado aí querendo. E aí você fica sempre nesse jogo de empurra, de leilão, né? Com quem quer, quem não Franklin, quer, se não quiser. é, uma situação também que eu acho que as mães devem enfrentar, a mamãe e o papai, é o seguinte: chega um laudo em que a criança, enfim, o paciente precisa de 20 sessões, por exemplo, de aba. E aí o plano, entre aspas, rebaixa esse laudo falando que não, libera 10, libera 12, libera 15. E aí como agir nessa situação? O plano ele tem que respeitar a integralidade do laudo e aprovar tudo que está sendo contido ali, né? E qual que é a luta para fazer com que essas sessões sejam cumpridas? Tudo que está ali cumprido no laudo. Se é 20 de aba, 20 de fono, 20 de fisioterapia, e o plano declina disso, coloca, não, nós vamos liberar 10 disso, 5 do outro, e nunca libera na integralidade. O que a família, junto com o advogado, pode fazer para assegurar o que de fato foi requisitado em laudo? Eu vou antecipar para vocês a minha teoria da minha tese de doutorado. Lá no Ceará, a gente, quando quer matar calango, a gente usa baladeira. Alguns chamam de estilingue, badoque. Quando você puxa o estilingue e você tensiona ele ao máximo, quando você solta,
a pedra vai com uma força total. Se você puxar demais, ela estoura na sua mão. O mercado de plano de saúde suplementar, ela está sempre com a corda tensionada no máximo. Ela sempre vai querer oferecer apenas o mínimo. Então, quanto mais você reclama, quanto mais você pede, mais eles vão dando. Para quê? É o menos ruim. Eles nunca trabalham com modelo de excelência. Eles sempre trabalham apenas com o mínimo obrigatório. Ah, você só tem a obrigação de oferecer isso, eu só vou oferecer isso, acabou. Não vou oferecer nem R$1 a mais. Por isso que eles chegam e dizem assim, ó, tá aqui, clínica. Tá liberado o tratamento. Aí agora joga o problema para a clínica. A família diz, ó, você tem que pedir para a clínica libera. Aí a clínica pede para o plano, o plano diz, não, só está liberado 12 horas. E você faz o quê? Clínica. O laudo pediu 40. Eu só recebo 12. O que está acontecendo? Não, o plano só liberou 12. Me dá então o documento. Não, tem que pedir ao plano. Aí você reclama para o plano, aí o plano diz, vai inventar ele vai utilizar algum argumento relacionado à ANS para dizer que aquilo não pode. Por quê? Os planos de saúde não podem interferir no laudo médico. Eles só podem dizer que autorizam ou não autorizam. Por exemplo, tem lá as 20 horas. Aí eu já estou recebendo 4. Se eu estou recebendo 2, como tem muito plano aí que só terapia de 20 minutos, você tem que pedir o plano. E o plano vai ter que lhe dar uma negativa formal em algum momento. E é com essa negativa formal que você vai comparar o que o laudo me dá e o que eu tenho. E isso, mais uma vez, a negativa pode ser pela negativa expressa, não damos cobertura para terapia em ambiente escolar e domiciliar. Ou o tratamento foi liberado na clínica, peça para a clínica, aí fica clínica, plano. Clínica, plano, clínica, plano. Família no meio. Pegando esse gancho aí, né, para a gente começar a falar até da relação com a escola, você falou aí, né, da AT escolar, alguns questionamentos. A escola, ela é obrigada a fornecer o acompanhante terapêutico, o AT, ou isso é uma obrigação da clínica? Sim. A escola não é obrigada a oferecer AT, tá? Vamos aprender as terminologias corretas. AT, acompanhante terapêutico. Ele é um aplicador ABA ligado ao plano de terapia, o plano terapêutico, junto da clínica multidisciplinar, que vai aplicar os programas ABA dentro do ambiente escolar. Ele é um profissional de saúde. Logo, é obrigação do plano. A Lei Berenice-Piana 12764/2012, artigo 3º, ela determina que, em caso de necessidade comprovada, o autista precisa de um acompanhante especializado. Veja, acompanhante especializado é uma coisa, acompanhante terapêutico é outra coisa. O que é o acompanhante especializado? É um profissional de educação, cujas escolas a fornecer. Nem pode cobrar a mais por isso, nem pode exigir isso da família. A escola não pode exigir AT particular. Eles têm que oferecer acompanhante especializado. Tá, mas quem é esse acompanhante especializado? Bem, vem a lei lá de 2014, um decreto regulamentador que diz: acompanhante especializado é um profissional que vai atuar individualmente com o autista e precisa trabalhar algumas habilidades. Dentre elas, locomoção, higienização, alimentação e o mais crítico, comunicação e interação social. Não é um profissional que é um apoio. Não é um profissional que é um cuidador. É alguém que tem que ter o mínimo de conhecimento. Como é que você, é um acompanhante especializado, vai fazer com que o autista nível 3 de suporte se comunique e faça interação social? Porque as escolas e o Estado hoje estão oferecendo apoio pedagógico, apoio escolar. Essa palavra apoio é uma terceira terminologia que ela vem do Conselho Nacional de Educação, na Resolução 4 de 2009. Ela diz que apoio, quando necessário, é um profissional de ensino médio que vai trabalhar todas aquelas outras habilidades, menos interação e comunicação. Como é que uma pessoa com nível médio de instrução
vai trabalhar a comunicação e interação social de um autista se ela não tem sequer ensino superior? Aí o que o Estado faz? Cria a figura do AADEE, assistente de apoio didático, importa o nome. Que ele é um profissional de ensino médio, porque é um estagiário de pedagogia, de psicologia. Afinal, ele não conclui o ensino superior. Mas pelo fato dele estar no ensino superior, isso já dá para ele uma condição de especial. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer? São 3 figuras completamente diferentes. Apoio pedagógico é o que a escola quer oferecer e não é o correto. Acompanhante especializado é o que ela deve oferecer, ela não vai oferecer porque é caro. E acompanhante terapêutico não é obrigação da escola, é obrigação do plano de saúde ou da Secretaria de Saúde. E ainda tem uma 4ª figura, que é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, que é um profissional dentro da escola que vai trabalhar a adaptação curricular individualizado e é obrigação da escola fornecer isso no contraturno. Que é contraturno, se a criança estuda de manhã, o AE vai trabalhar à tarde. Vejam, são 4 figuras diferentes que se confundem. O pessoal chama tudo isso de AT. A escola não oferece o que ela não é obrigada a oferecer, não quer oferecer o que não é o correto e fica uma grande... mas a gente não sabe o que é, não sabe oferecer, não é obrigado. E fica sempre, mais uma vez, a família no meio disso tudo. Tá. E no meio desse trâmite, como que a família pode, junto à escola, né, reivindicar esse direito junto à escola? Olha, qual que é a orientação que você dá para a família reivindicar isso junto à escola? Que é preciso, sim, ter um acompanhante pedagógico, porque muitas vezes o que acontece, a escola ela confunde o papel do AT, que está ali acompanhando a criança, né, com o papel de um acompanhante pedagógico, né? Então, só para as famílias entenderem como elas podem proceder com isso, como elas podem reivindicar à escola esses direitos, para que não haja essa confusão entre o que é um AT, igual você falou, né, e um acompanhante pedagógico. Muitas vezes acontece da escola sobrecarregar e encarregar ao AT as obrigações de um acompanhante pedagógico. E aí, como a família pode se preparar para reivindicar esse direito e para saber diferenciar esses 2 profissionais? Bem, se você tem plano de saúde, até tem que ser oferecido pelo plano de saúde. Ou seja, o plano não vai liberar administrativamente, você só vai conseguir isso judicial. Tá, enquanto você não consegue judicial, você exige da escola. Então, você vai fazer o quê? E aí são as dicas de sucesso para ter esse acompanhamento. Primeiro, você vai formalizar esse pedido. Manda por e-mail. Não obtive a resposta, não tem problema. Faz uma cartinha, entrega na secretaria e pede para que ele assinar como recebido e dá um prazo. Em 10 dias eu quero uma resposta. 10 dias não houve a resposta. Pega essa mesma carta e envia por AR. Envia por AR. O que isso significa? Enviar e ter o retorno de que foi recebido. Se nesse prazo nada for feito, você pode iniciar a sua saga. Essa saga começa pela GRE, que é a Gerência Regional de Educação, e você faz uma denúncia para a GRE, dizendo que estão tolhindo o seu direito, tá? A GRE vai fazer uma inspeção, vai notificar e pode até mesmo multar a escola. Depois, ao mesmo tempo, você faz a denúncia no Ministério Público, na ouvidoria do Ministério Público de Pernambuco, você tem, inclusive, um campo específico do site para esse tipo de denúncia e é tudo online. Vai ser aberto um inquérito de investigação, inquérito civil, que vai ser oficiado à Secretaria de Educação para investigar o que está acontecendo. Se for constatado qualquer irregularidade, aí eles vão aplicar as sanções devidas. No último, e o que eu acho que mais dá solução, é delegacia de polícia. Negar acompanhamento especializado é o mesmo que equiparado à conduta de negar matrícula. Logo, pena de 2 a 5 anos com multa. Em caso de reincidência, lei estadual, em caso de reincidência, o gestor público, se for escola pública, pode perder o seu cargo e a escola pode sofrer multa de até 20 salários mínimos e, inclusive, perder a licença para funcionar como escola, por conta de um autista.
Eita, certo. Aí, pessoal, a dica valiosa, tá? Como agir nessa situação. Pegando o gancho aqui, Franklin, falando ainda em escola, quando a liminar, que a gente conversou, garante o AT escolar e o plano não cumpre em relação ao AT escolar, como proceder? Procure o advogado que entrou com a ação, comunique a situação, peça para que ele possa adotar as providências, porque de fato isso é uma ferramenta jurídica, né? Aí eu responder isso, eu estou falando juridiquês, eu acho que não é o propósito da nossa ação. Mas se a liminar está lá dizendo 40 horas, e o plano, sim, o plano vai continuar negando, com liminar, sem liminar. Onde está? Gente, me dá licença, pai, eu tô de castigo do telefone, tá? Vem cá, E eu só tô cuidando do Switch, posso vem pegar? cá, vem cá. Tô falando com o pessoal aqui. Oi, zumbi do consciência, tá, gente? Ô, mãe, não, pai, Bem, é porque... bem, se você está de castigo, agora não é a hora. Mas O vai Nintendo dizer tá que bem sim. aqui. Vai me Tá dar. bem? Não, não, agora Não, não. pai. Agora não. Vai A lá. minha mãe deixou de castigo do salário e ela disse assim, Benjamin, você pode cuidar com o Tension. Foi? Foi. Então, pegue e diga que você pegou, tá? 8 anos. Já dá esse trabalho todo, mas quando tiver grande, viu? Esse que parece é Benjamin, eu não posso fazer live, ele sempre vai dar um jeito de vir aqui e querer aparecer, convencer. Pelo menos pediu com licença, me convenceu e foi embora. Não tem problema, Tá em tá casa. tudo certo, vai estar É, lá fora. Vida real, né? tá. Estamos em casa, então a gente Claro. precisa respeitar o nosso tempo e os nossos limites. Com É relação à isso aí. decisão judicial do AT, lembra que eu falei lá no começo que ainda é mais barato não cumprir? Pois é. O acordo com as clínicas credenciadas vai para o tratamento de 20 horas sem AT. A liminar vai lá e diz AT. O que eles fazem? Eles pegam, mandam um e-mail para a clínica. Olha, clínica, conforme a liminar, o tratamento está liberado. Aí manda a família para a clínica. Aí a família vai para a clínica. Chega na clínica, dá a carteirinha, aí ele pega, manda para o plano. O plano diz, não está liberado o AT. Aí ele volta, não liberou não. Aí tem que ir para o processo de novo, para informar o descumprimento da liminar. E aí, mais tempo, o plano vai pedir mais 5 dias para o plano se manifestar, vai intimação. Enquanto esse processo está rolando. O que a gente precisa entender é o seguinte, que a urgência não se confunde com pressa. Segunda vez que eu falo isso hoje. Por quê? Porque a solução é para a vida toda. É necessário respeitar o que a gente chama no direito do devido processo legal. O juiz não pode antecipar coisas, nem fazer coisas que não tenha fundamento jurídico nisso. Então, por excesso de cautela, ele sempre manda intimar o plano fala o que quer, a gente tem que rebater, o processo volta, e aí fica nessa questão da demora do judiciário. Realmente, o judiciário demora, mas quando vem a decisão, ela é única. E aí que está o X da questão. Por que é importante judicializar? Porque senão você vai esperar o resto da vida o plano liberar e ele não vai liberar. Aí você quer que seu filho não se desenvolva adequadamente? É essa a pergunta que eu faço para as famílias. E a resposta é sempre óbvia, que não, que quer que o filho se desenvolva. Então, você quer que seu filho se desenvolva, o único meio para você conseguir isso, se você tem plano de saúde, é processando o plano. Tem muita gente falando sobre SUS. Não sei se está dentro do escopo das nossas Tá sim. perguntas aqui, certo? Uhum. Tá sim. Se E você aí quiser elucidar, pode falar em relação ao SUS. tem gente aqui, Luiz Real, várias pessoas falam passo a passo, passo a passo. Sugiro vocês irem lá na minha página do Instagram, que tem lá como fazer essa prova. Tem 10 dicas. Está realmente bem explicadinho. Eu acho a melhor forma que você pode, porque você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Tá? Procura lá nas publicações como provar que a escola negou matrícula ou acompanhante especializado. Tá? Com relação ao tratamento no SUS, a Política Nacional de Atenção para os Autistas determina que o tratamento na rede pública tem que ser em centro especializado e não pode ser o mesmo lugar que atende pessoas com deficiência mental ou intelectual, certo? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou querendo dizer isso? Só um instante.
Minha luzinha aqui vai acabar e eu preciso colocar ela para carregar aqui, senão ninguém me enxerga. Olha, agora eu tô roxo. Peraí. Agora eu tô azul. Agora eu tô piscando. Agora eu tô branco. Isso. Vamos lá. O tratamento no SUS tem que ser em um lugar específico, sem ser na rede de atenção psicossocial, que é o chamado de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. É lá que a gente encontra o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o CAPSI, que é o especializado. É nesse especializado que a pessoa autista vai receber o tratamento, de acordo com o que o Estado oferece. Ah, ele só oferece a cada 15 dias, ele só... Bem, é isso que ele oferece. Certo. Ah, mas eu tenho direito a mais. Tem. O que você precisa fazer? Por gentileza, me responda. O que a pessoa vai precisar fazer? Eu não tenho plano de saúde, o que eu faço? Eu processo o plano, eu processo o Estado. Eu não tenho direito. Certo. Hoje, o nosso grande problema é justamente isso. A gente tem muito direito. Temos. De fato, temos muito direito. Nossa grande dificuldade é a efetivação desses direitos. Mais uma vez, o Estado é obrigado a fornecer a saúde. Só que uma pessoa que está no SUS, ela já teve dificuldade com o laudo médico. Por quê? Hoje, uma consulta no SUS com um neuropediatra, ela demora em torno de 18 a 24 meses entre marcação e consulta. Enquanto isso, o tempo está passando. Aí sim, é um caso de pressa. Por quê? Enquanto você espera, você está lá sem o laudo, sem o tratamento, sem a terapia. Por isso que eu sugiro que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é procurar o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Seja para fazer o cadastro no CadÚnico, nos programas sociais, até mesmo a questão do BPC, que eu acho que mais na frente a gente vai falar. Mas eles também vão fazer o encaminhamento para as terapias. Eu e meu filho, nós passamos 6 meses indo para terapia no CAPS. Logo no começo. Afinal, ninguém é obrigado a saber de tudo logo quando as coisas acontecem. É uma construção. Se eu tivesse alguém na minha época que pudesse me instruir como eu estou instruindo vocês hoje, eu teria poupado muito sofrimento. Desde a quantidade de coisas que eu tinha estudado, desde a quantidade de situações que eu tive que viver, e a gente vai aprendendo na tentativa e erro. Eu me puno por isso, eu me culpo por isso? Não, eu estava aprendendo. Afinal, leva tempo para a gente aprender as coisas. Mas se hoje eu pudesse falar para vocês, eu digo, aceita que dói menos. Procura quem realmente está atrás de lhe informar com qualidade, porque tem muita história de sucesso para vender produto, serviço. Infelizmente, autismo é um mercado que, de certa forma, tem uma rentabilidade, tem muito autista no mundo, e se todo dia abrir uma clínica com 50 vagas, ela lota em horas. Então, o que a gente não tem hoje é profissional suficiente. Se a gente não tem profissional suficiente, o que acontece? Temos um problema, um paradoxo. Se hoje a prevalência do autismo está 1 a cada 36 pessoas, esse dado é o dado mais atualizado, que é o dado de 2022 do CDC americano, que é o Center for Disease Control and Prevention, que funciona mais ou menos como o Ministério da Saúde, que eles fazem pesquisas bianuais. E nessas pesquisas eles identificaram que em crianças de 7 a 17 anos nos Estados Unidos a prevalência é de 1 para 36. Crianças, excluindo adultos. É como se no Brasil, em Pernambuco, a gente tivesse cerca de uns 300 mil autistas. No Brasil é como se fosse de 6 a 8 milhões. Cadê esse povo? A gente tem 300 mil acompanhantes terapêuticos, a gente tem 300 mil TOs, a gente tem 100 mil TOs, a gente tem 50 mil TOs, 20, 10, não sei. Mas com certeza não temos profissionais suficientes para tratar todos os autistas. E isso é um paradoxo. Não tem resposta para isso. O que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí, Franklin, pegando também, né, entrando na parte de perguntas agora, chegou uma pergunta para a gente aqui. Como eu consigo o benefício de prestação continuada? Como? Como fazer?
Benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. As pessoas às vezes confundem com, aposentei o meu filho, consegui o BPC. O BPC, benefício de prestação continuada, é um benefício dado pelo INSS a idosos de extrema pobreza e pessoas com deficiência em igual situação. O primeiro critério para o BPC é renda por pessoa da família de até R$ 390. A gente está falando uma família que tem renda mensal R$ 390. Estamos falando em pessoas de extrema vulnerabilidade. Eu vou fazer uma pausa e um adendo. Aí sempre vai ter aquela pessoa. Mas a minha vizinha, a minha amiga, a minha colega de clínica conseguiu. Sempre vai ter. Sim, sempre vai ter. Por isso que o INSS é tão rigoroso com as suas perícias. E muita gente que até tem direito não consegue. E aí, o INSS, para você ir atrás desse benefício, você precisa mais uma vez ir para o CRAS. No CRAS, você vai fazer o cadastro nos programas sociais. Bolsa Família, Auxílio Gás, Mas você vai fazer o registro no CAD único, que é o cadastro único. Vai colocar quem são os dependentes, qual é a renda da família declarada. E você vai pegar esses documentos e pelo aplicativo Meu INSS, tudo online, você faz o requerimento. Eu fiz, ainda não publiquei. Boa noite, meu amigo Robson, tudo bom? Eu publiquei um passo a passo, bem bonitinho, com os 9 passos que você precisa fazer para o BPC. Eu ainda vou publicar, porque eu tenho 2 semanas de live intensa. Mas eu fiz com muito carinho. É extremamente didático. Justamente como eu fiz lá com a questão das escolas. Mas o que você precisa fazer é seguir o passo a passo do aplicativo, juntar laudo médico, juntar a comprovação, comprovante de residência, de preferência aqueles comprovantes de residência que já têm a baixa renda, certo? Se você mora com o pai, se mora com a mãe, quantas pessoas... Então, tudo isso vai ser feito. E o INSS pode colocar, além da perícia médica, ele pode incluir uma perícia social. O que é uma perícia social? Sim, é alguém do INSS que vai bater na sua casa. Vai perguntar quantas televisões você tem, qual a televisão, se você vai de carro ou de ônibus, se sua casa tem azulejo, ou se é chão de terra batida, se é casa própria alugada, quantas pessoas moram, tudo isso é visto. Mas, se passar pela perícia social, vai para a perícia médica. Na perícia médica, a médica também vai avaliar todas as condições do seu filho ou da sua filha. E lá, depois você vai sair morto de feliz e no final ele pode dizer se negou ou se concedeu. Aí vem a terceira parte. Em caso de benefício negado, a gente pode recorrer também ao judiciário e, no final, sendo um caso em que for a favor, então, desde quando ela fez o requerimento até a data da sentença, esse valor vai ser todo pago de uma vez só, pelo INSS. Então, passei 12 meses para receber a resposta, entrei com o processo, passei mais 12 meses, mais um ano para receber a resposta, no final, passou mais 6 meses, 30 meses, pronto, então esses 30 meses que você vai receber, que é o que a gente chama do retroativo, tudo aquilo que já tinha sido passado e deveria ter sido dado logo no começo. Então, esse passivo que é recuperado. Porque a gente entende que os médicos do INSS, eles são treinados para negar. Porque tem o INSS. Então, se eles sentirem qualquer mínima situação... Franklin, nós temos assunto aqui para mais umas 3 lives, né? Se a gente programar, a gente consegue. E mesmo assim, acho que a gente não esgota o assunto. Muito bacana a sua participação, os esclarecimentos. Eu acho que a galera aí, né, a nossa audiência, os papais, mamães, os profissionais, estão muito bem mais informados agora. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado, principalmente para as famílias, né? Sobre que elas não desistam, que elas enfrentem todos os obstáculos para poder garantir, de fato,
um tratamento adequado, qualificado, né, para os seus filhos, para seus parentes, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos. Qual que seria o recado para as famílias para que eles lutem e não se cansem? Eu vou usar o exemplo do meu colega Paiva Júnior, que ele é o editor-chefe da revista Autismo, e amanhã eu vou ter uma live com ele falando dessas questões do luto à luta. Estou com o livro dele aqui, Autismo Não Espere, Haja Logo, depoimento de um pai. E aqui ele utiliza o exemplo de um pneu furado. Se você está com um pneu que está baixando de um carro, você vai e enche, ele baixa de novo. Aí você vai e enche, ele baixa de novo. Você, em algum momento, esse pneu vai estourar. Você pode resolver agir quando o pneu secar de vez e deixar na mão, ou você pode agir de maneira a resolver o problema. Então, não espere, haja. Aceita que dói menos. Saiba que tem gente lutando pelo seu filho e pelos direitos dos seus filhos, sem mesmo conhecer vocês. Se vocês derem uma olhadinha no meu Instagram, você vê que a batalha é muito grande. E a gente faz isso porque a gente sabe que amanhã vai ter gente sendo diagnosticada com autismo. Todos os dias vai ter. Todos os dias vão ter famílias com problemas financeiros, problemas de saúde mental. E o que eu digo é, não desista. Primeiro, você não está sozinho ou sozinha. Quando eu digo isso, tem muita mãe, que é mãe solo, que vai dizer assim, o que você pode fazer por mim? Eu não sei, mas eu tenho certeza que pelos direitos que eu já batalhei, o caminho e a trajetória que seu filho vai ter vai ser bem menos sofrido daquilo que eu passei. Então saiba, quando eu digo que você não está só, e por mais que eu não lhe conheça, eu sei que o seu filho merece e você merece ter qualidade de vida. E é por isso que a gente acorda todos os dias. É isso aí. É isso aí, pessoal. Não desista. Esse é o recado. Franklin, nós agradecemos você pela participação. Foi muito esclarecedor, tá? E espero que nós possamos fazer mais lives no decorrer do ano para esclarecer ainda mais. Se tiver dúvida, vamos esclarecer, vamos lutar para que deixe tudo claro, para que todo mundo possa conhecer os direitos e correr atrás dos seus direitos, os direitos da pessoa com terra. Tá bom? Agradeço imensamente você. Boa noite. Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.